Oi pessoal, tá todo mundo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto baseado em perguntas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram, Jessica_Pantone. Já vou adiantar que foi um parto bem complicado, foi um parto que eu tive que tirar meu útero durante o trabalho de parto e foi uma cesariana, então eu vou contar pra vocês o que aconteceu de maneira geral e tudo mais. E espero muito que vocês gostem e também vai ser uma forma de trazer informação para vocês também, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com outras mãezinhas, então também já fica o alerta e a minha experiência também relatada para vocês, tá? Antes de assistirem ao vídeo, como sempre, eu peço que vocês curtam ele para me ajudar na divulgação. Se vocês são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Não esquece de se inscrever aqui no botãozinho vermelho do lado da minha foto. Desculpem a frequência tão espaçada de vídeos, mas a gente vai fazendo o que é possível, né? E hoje em dia, com 2 bebês em casa é ainda mais complicado, mas a gente tenta aí se adaptando e trazendo os conteúdos que forem mais interessantes, tá bom? Então vamos agora ao meu relato de parto de gestação gemelar, tá bom? E vamos lá. Gente, então eu vou começar, são perguntas, tá, que o pessoal do Instagram deixou, que eu pedi pro pessoal perguntar, e aí eu já consigo também explicar o que aconteceu, e é isso, vamos lá. A minha amiga Jennifer, da cor pink, e eu acho que umas outras pessoas também perguntaram se foi um parto cesárea ou se foi um parto normal. Foi uma cesariana, por conta da posição delas, que elas estavam no útero, né? A Alice, ela tava de bundinha, ela é a G1, que é a que saiu primeiro, e a Sofia, que é a G2, ela tava de transversal. Então, só da Alice estar de bundinha e não de cabeça, já era uma indicação de cesariana por conta de cabecinhas se encontrarem, e esse é um pouco perigoso de fazer um parto normal com essa posição, tá? Então, de maneira geral foi isso, é uma indicação de cesariana, a posição dela que ela estava, né, principalmente a Alice, então foi sim uma cesariana. Vamos lá, a Débora Olive, eu acho que é Débora Oliveira, medos. Eu não tinha medo, quando eu fui fazer quando eu fui ter as nenéns, eu não tinha muito medo, não. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa com elas, mas comigo eu não imaginava acontecer alguma coisa. Mas aí depois que aconteceu, né, a gente começa a ter medos, e eu tive medo depois do parto por conta da minha saúde, que ficou muito debilitada nos primeiros dias. Eu fiquei com medo de morrer, né? Então, mas eu tinha sempre muito concreto no meu coração que elas estavam muito bem, e eu estava em segundo plano, mas deu tudo certo, graças a Deus. Não tive muitos medos durante a gestação. A gente tem umas noiazinhas, né, mas sem grandes medos, assim. A Mi, do Bonitas e Sabidas, perguntou, começa do começo, deu contração? Tava marcado? Por que você foi pro hospital? Pode vir. Tô gravando pro YouTube. Trouxe. O relato de parto. Bom. Tá, tem. A Miri perguntou se deu contração, se estava marcado e por que eu fui pro hospital. Eu não tive contração mesmo, eu tive contração de treinamento, que a barriga fica dura, né, mas nada que me desse muita dor. Eram umas coliquinhas muito leves que dava, mas quase não deu também. A cesariana, ela foi agendada com 2 dias, faltando 2 dias pra ter, né, porque a minha pressão, ela ficou alta no finalzinho da gravidez, e aí a minha obstetra preferiu agendar para não ter grandes riscos. Ela estava alta, aí eu comecei a tomar uma medicação, controlou, mas na semana que eu fui, com 36 semanas e alguns dias, voltou a ficar alta. Aí a gente agendou pro sábado da semana das 36, virando para 37, que eu fazia toda sexta, a virada, né?
Então eu fiz o meu parto com 37 semanas e um dia no sábado. E fui pro hospital por conta disso, né? A gente agendou e por conta principalmente da pressão. Eu tava com diabetes gestacional também, mas não era indicativo para agendar. Mas a pressão realmente preocupou ela e a gente foi por conta da pressão que ficou alta, sabe? Risco de pré-eclâmpsia, essas coisas. Cleidenaira perguntou: o que sentiu quando viu o rostinho delas? Consegue explicar em palavras? Não consigo explicar em palavras, mas foi uma coisa meio surreal. Lógico que a gente tá um pouquinho anestesiada, assim, um pouquinho no mundo da lua por conta da anestesia que a gente toma, né? Mas eu fiquei assim, eu não sei explicar, gente. É realmente uma coisa de que faltam palavras. E eu tava muito, 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 muito feliz de ver elas ali quando elas choraram. Fiquei muito emocionada. E é surreal, gente. É surreal mesmo. E não sei explicar. Mas é assim que nasce, a gente se dá conta de que são vidinhas que estão dependendo da gente. E que Deus é maravilhoso demais por elas terem nascido com saúde. Então, foi felicidade. Seu parto teve complicações? A Cleidenaira perguntou também. Se sim, como foi passar por elas? Então, eu tive o parto, aí eu tive a Arlice e a Sofia saíram, né, por via de cesárea, e o meu útero, que era para voltar para um tamanho normal, contrair, eu vou explicar bem leigamente, tá, gente? Ele era para contrair. Ele expandiu demais, porque é gestação gemelar principalmente, né? Expandiu pra caramba e não tava voltando. E se ele não volta, a hemorragia fica correndo solta. Então, eles tentaram por uns minutos até, acho que massagear para contrair, sabe? Os médicos do plantão. Eu fiz por plantão, tá? Mas os médicos, assim, realmente salvaram minha vida. Toda a equipe médica de enfermeiros, eles realmente salvaram minha vida. E não contraía. Aí eles primeiro falaram pro meu esposo que teria que tirar o útero para não dar mais hemorragia, porque já tava dando. E para não arriscar ainda mais minha vida, teria que tirar o útero. Perguntaram para mim também, eu já tava perdendo muito, muito, muito sangue. Aí eu falei assim, não tem problema, até porque eu só quero ter as duas, né? Então pode tirar, não tem problema nenhum. Foi uma histerectomia, né? Que é tirada do útero, mas tem um nome também, o que aconteceu comigo, de ter que tirar. Eu vou deixar aqui o nome, que depois a minha obstetra falou pra mim. Então, acontece bastante, principalmente em casos de gestação gemelar, porque o útero realmente expande muito e não consegue voltar. Então, foi essa a principal complicação. E a hemorragia também, que eu tive que colocar bastante bolsa de sangue, tive que ir pra UTI, porque estava com bastante, digamos, anemia, né? Uma anemia bem severa. Então, devido a essa histerectomia, na verdade, a expansão do útero que não voltou. E a hemorragia, então, foi essas complicações principalmente, tá? Que aconteceu. A Suelen perguntou: você entrou em trabalho de parto? Que eu já tinha falado, não cheguei a entrar em trabalho de parto. Eu tinha pensado em induzir, mas como a gente fez agendado, eu preferi não induzir também. Mas enfim, é isso. A indução ela é boa pra gente começar a produção da ocitocina, que é o hormônio, né? Pra conseguir produzir leite, mas como foi agendada, eu preferi só realmente fazer a cirurgia da cesariana. A Fabi perguntou se eu senti muita dor. Não senti dor durante a gestação, assim. Depois que fiz a cesariana, a gente sente bastante dor na cirurgia em si, né? Fiquei bastante encurvada, com bastante dor para andar e tal. Mas depois de uns 4, 5 dias vai passando a dor da cirurgia. Então, foi uma dor, mas foi controlável, assim. E de resto, também não senti dor de nada, assim, da anestesia. Não lembro o nome da anestesia que dá nas costas. Eu fiz acesso também, eu tive que fazer acesso aqui. Aqui eles me furaram várias vezes aqui também. Fizeram um acesso aqui central para a medicação correr direto pro coração, para a corrente sanguínea mais rápido. Não senti as dores, porque como minha pressão estava muito baixa, caiu muito a pressão por conta da hemorragia.
eu tava meio aérea, né? Então eu não senti dor nenhuma, apesar de todos os procedimentos que teve que fazer. Então não senti dores, graças a Deus. Só depois da cirurgia mesmo, que ficou mais complicadinho, doeu. Mas eu tava medicada também pra dor, então foi mais tranquilo. A Fabi perguntou se a bolsa estourou, não chegou a estourar. Fabi também perguntou se foi cesárea, quais foram os problemas, já contei também. Se eu tive medo, eu também contei. A Tats, minha amiga, perguntou. Um beijo, amiga. Um beijo pra todas vocês, né? Porque teve que tomar sangue. Eu tive que tomar sangue por conta da hemorragia. Tomei 5 bolsas. Inclusive, quem for de Ribeirão Preto e região, se puder doar em meu nome, eu vou deixar informações aqui. E salvaram minha vida as bolsas de sangue, né, gente? Se não fossem elas, eu estaria realmente morta, mortinha da Silva. Então, foi ali que eu vi a importância de doar sangue. Talvez depois, não sei se eu vou poder doar. Enquanto estou lactante, acho que não posso. Mas depois que eu parar de amamentar, acho que eu vou ver de doar também, porque é muito importante mesmo. E é isso, gente. Doem sangue, porque salva vidas de verdade. E pode salvar a sua, quem sabe, né? A Tati perguntou, foi como eu imaginava? Não foi como eu imaginava, mas foi como tinha que ser. Foi o, o parto em si, ele foi muito complicado e eu sinto que eu tive um respaldo espiritual e da equipe de médicos muito grande que conseguiram salvar minha vida. Eu me senti. Foi uma experiência meio que sobrenatural para mim, eu senti isso, porque eu estava lúcida o tempo todo, apesar de perder muito sangue, eu achei que eu ia acabar desmaiando, né? E é bem arriscado se a gente desmaia, o risco de, sei lá, de morrer é muito alto, né? E eu senti que não era totalmente eu controlando meu corpo ali. Eu queria me manter sempre acordada para não acontecer nada. E foi sobrenatural. Se eu tenho uma palavra para falar, foi foi sobrenatural essa experiência toda. Foi transformadora e não foi como eu imaginava, mas foi perfeitamente como tinha que ser. E realmente mudou minha vida. Foi um dia que eu renasci e nasci para as minhas filhas e elas nasceram e foi surreal, diria. E é isso, gente. Esse foi o relato. Achei que eu ia chorar mais, não chorei. Depois que a gente vira mãe, a gente ganha uma força, assim, sabe? Apesar de estar muito sensível ainda por conta do puerpério, que é uma barra. Tenho muita ajuda do meu esposo, da minha mãe. Eles são minha rede de apoio, estão sempre comigo. Eu tô muito feliz por conseguir amamentar também, apesar de fazer misto, né? Fórmula e amamentação. E é uma bênção, gente, ser mãe, apesar de todas as dificuldades. E é isso, sabe? Se você realmente tem o sonho de ser mãe, tudo vale a pena, gente, pelos nossos filhos, sabe? E hoje eu sou uma pessoa mais forte, sou uma pessoa mais grata pela vida, uma pessoa com propósito, que é o propósito de cuidar delas, principalmente depois do que eu passei. Eu sinto que a minha missão é cuidar delas e fazer todo o possível para elas ficarem bem, para no futuro elas se desenvolverem, terem suas próprias missões também. Então, é isso. Esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui abaixo também. E é isso, gente. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.